Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui seu irmão em Cristo, Dilson Leite. E esse é o meu canal. E no vídeo de hoje, teremos a lição 2 da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Hoje nós teremos a lição de número 2 com o título Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Recordando aí que nós estamos no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Nós estamos hoje na lição de número 2. O título do nosso trimestre é Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Na semana passada nós aprendemos sobre Moisés, na aula 1, a presença de Deus que faz a diferença. E hoje nós vamos aprender sobre a vida de Débora, onde ela fez a diferença com ações e palavras. Então nós vamos aplicar esse ensinamento para a nossa vida. Antes de entrarmos na lição, de fazermos a leitura do texto do dia, quero lembrar você que eu deixo aqui nos cards a playlist do quarto trimestre. Então você vai acessar aí a playlist aqui nos cards para que você possa ter acesso às outras aulas e assistir todo o conteúdo para que você possa aprender todas as lições do trimestre. Eu vou deixar na descrição também o link para a nossa página no Facebook e o nosso canal no Telegram. E você não se esqueça, nos ajude, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações para você receber sempre que postarmos um vídeo novo. Então, vamos para a lição. O título da lição é Débora fazendo a diferença em palavras e ações. O texto do dia: E enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Juízes capítulo 4, versículo 6. Para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Então veja, Débora faz diferença por ações e palavras. Então nós precisamos aplicar a nossa vida em oração, nós precisamos confiar, declarar a nossa fé em Deus, mas também nós precisamos ter atitude de fé. A carta de Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então não é somente crer em Deus, mas é também demonstrar através das atitudes. Os objetivos da nossa lição de hoje é refletir a respeito da rebeldia do povo de Israel no período dos juízes, mostrar que Débora era uma mulher com dons e valores e explicar o que Deus trouxe mediante o trabalho de Débora. Débora que era juíza e profetiza. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico para a gente já iniciar a nossa lição. O texto bíblico está em Juízes capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. E então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Nosso comentário introdutório. Nessa lição estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes capítulo 4, tendo como protagonista a juíza Débora
e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e a libertarem a Israel. É uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam do nosso cotidiano, pois constantemente somos desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. A dúvida por parte de Baraque, de repente por causa da servidão, né? Ele, inclusive, no texto em que nós lemos, Débora dá a orientação de Deus para ele, para reunir as tribos, né, as duas tribos no Monte de Tabor, para que Deus pudesse lhes dar vitória contra Jabim e contra Sísera. E ele só acredita, ele só vai, ele só se dispõe aí se Débora for com ele. Então veja só, um homem que ele estaria indo à peleja, ele seria o comandante da batalha, mas ele só iria se Débora, uma mulher, fosse com ele, porque ela estava sendo a profetisa e ele quer que ela vá também, porque ele já de repente não tinha convicção, ele tinha dúvida, né? Mas Débora se dispõe a ir com ele, mas também em contrapartida, né, Débora confirma a ele que a vitória não seria dada completamente pela mão de Baraque, mas que uma mulher venceria o inimigo, que no caso, sendo essa mulher, Jael. E aí nós vamos aprender na lição, no decorrer da história, todas as situações, até porque essa situação de dúvida, nós vamos entender como era a situação do povo naquele tempo, né? Quando nós começamos a ler o livro de Juízes, nós vemos que o povo estava se afastando de Deus, e aí Deus levantava juízes para trazer o povo de volta à comunhão com Deus, e o povo voltava, e enquanto aqueles juízes viviam, eles estavam servindo a Deus e havia paz na terra. E aí o juiz morria, e eles se afastavam de Deus novamente, e eram levados à escravidão, eram oprimidos. Então nós vamos entender esse contexto aqui através dessa lição. O primeiro tópico da nossa lição é Israel e a velha rebeldia em uma terra nova, né? A velha rebeldia em uma terra nova. O primeiro subtópico é Israel na terra prometida. O livro dos Juízes é precedido do contexto histórico. Então eles saíram da terra do Egito, saíram da escravidão. Deus fez com que eles passassem pelo deserto e chegassem até a terra prometida. Na terra prometida agora eles vão beber de água que não mais da água da rocha, mas agora eles teriam poços que não foram eles que cavaram. Eles morariam em casas que não foram eles que construíram. Eles iriam comer de plantações de que eles não plantaram. Então Deus deu eles a promessa, a terra que mana leite e mel. Agora eles tinham em contrapartida que obedecer a Deus. Em contrapartida a receber a promessa de Deus, agora eles teriam que assumir as suas responsabilidades em obedecer a Deus e cumprir o seu propósito pelo qual Deus os separou, pelo qual Deus os chamou para ser um povo exclusivo para adorar e fazer o nome do Senhor ser glorificado na terra. Mas entre a expectativa e a realidade está aí a grande diferença, né? Nós temos duas extremidades, a expectativa e a realidade. A expectativa é de que eles fossem gratos a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito. Mas a realidade foi algo diferente. Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente, se deixando levar pelas mesmas práticas dos antigos habitantes. Então Deus tinha um propósito para com eles, para eles serem um povo distinto, para eles serem um povo diferente. Mas só que eles se deixaram influenciar pelos povos daquela terra. Então Deus tinha um propósito específico para a vida deles, para que eles influenciassem aqueles povos, para que eles pudessem ver a glória de Deus através do proceder de Israel, através da obediência deles. Só que a contrapartida que Deus queria deles, né, a expectativa de Deus era de que eles obedecessem. A expectativa agora é que eles fossem fiéis, que nós possamos ser separados do mundo e que nós não venhamos deixar, assim como os israelitas, que o mundo venha nos influenciar. Nós somos chamados para ser salvos da terra e luz do mundo. Nós não podemos deixar que o mundo nos influencie para fazer o que é errado, para fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, assim como Israel fez. Que você possa receber a palavra de Deus, assim como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos, né, a metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos cumprir a vontade de Deus
e atender às expectativas que estão sobre nós como cristãos, que sermos sal da terra e sermos luz do mundo. O segundo subtópico, os juízes de Israel. A palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel pessoas que lideraram um povo com funções diferentes. No início da história, nós temos a liderança de Moisés, que foi encarregado de tirar o povo do Egito e conduzir eles no deserto. Depois Deus levanta, Moisés foi levantado, né, como um libertador, como líder espiritual do povo. Josué depois é levantado por Deus para ser o general da conquista. Então, o símbolo da liderança de Moisés é o cajado. Então, Moisés ia apacentar o rebanho. Mas o símbolo do ministério de Josué era a espada. Então, Josué vem como general. Então, Deus usa cada um para um propósito específico em um tempo específico. E após aqui a liderança de Josué, Deus estabeleceu juízes. Deus levantou juízes para julgar. Eles eram responsáveis por resolver as questões litigiosas, né, que eram conflitos de interesse judicial. Então, eles iriam julgar a causa do povo, literalmente. Somente após o período dos juízes que veio a monarquia, né? Então, depois dos juízes, o povo clama por um rei e Deus lhe concede um rei. Até aquele momento, eles viviam a teocracia, né? Deus governaria, Deus governava, né? Deus estabelecia as lideranças, apesar de que mesmo na monarquia era Deus que constituía quem reinava ou quem não reinava, né? Deus estabeleceu Saul, Saul pecou, Deus tira Saul, coloca Davi. Então, mesmo sendo um governo de monarquia, era regido por Deus, né? A teocracia ainda se manteve sobre o povo de Israel. No período antecedente à monarquia, nós vemos então os juízes, que agiam como magistrados, analisando os problemas e julgando as questões que eram trazidas diante deles. Os juízes também eram responsáveis por livrarem Israel dos seus inimigos. Então, esses juízes que precedeu Josué e que foi anterior ao período dos monarcas, ao período dos reis, os juízes eram responsáveis por julgar as causas do povo, eram aqueles a quem o povo recorria para resolver as situações, porque eles saíram do Egito, deixaram de ser escravos e agora eles iriam viver em comunidade. Então, aquelas questões habituais de desavença, de problemas que há naturalmente entre a comunidade, né, quando nós estamos vivendo, então vai haver problemas, vai haver situações que precisam ser resolvidas. Então os juízes iriam resolver para trazer o bem comum, para julgar as causas e trazer o bem comum no meio do povo. Mas também eles eram encarregados de resolver essas questões, principalmente nesses períodos onde Deus permitia que outros subjugassem Israel, onde os seus inimigos subjugassem o povo, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. E então o juiz que era levantado por Deus, ele trazia o povo de volta à fé, né, de volta à vida espiritual com Deus, trazia eles ao arrependimento e também era encarregado de trazer libertação dos seus inimigos. Antes de entrar na monarquia, nós tivemos o profeta Samuel, que também, além de profeta, foi juiz. Profeta, sacerdote e juiz Samuel. Os juízes passaram também a trazer livramentos ao povo de Israel. Então, está aí o período dos juízes nesse segundo subtópico. O terceiro subtópico é os dias de Débora. Após a morte de Josué e seus contemporâneos, outra geração, após ele, se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que Deus fizera a Israel. Percebe-se que não foi de um momento para outro que houve uma mudança no pensamento, mas nas atitudes, como nos hebreus, em relação às coisas de Deus. Então, há agora uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco o que Deus fizera. Então, aquela geração, no período de Débora, era uma geração que não tinha memória, que não sabia, que não conhecia o Senhor, não conhecia o Senhor no sentido de conhecer aquilo que Deus havia feito, né? Como a provisão de Deus colocou o povo ali onde eles estavam. Eu sempre entendo quando, principalmente, nós participamos da ceia do Senhor, a Bíblia diz: fazei memória de mim. Nós temos a Páscoa no Antigo Testamento para fazer memória. Os pães asmos para lembrar da dureza do Egito, o chá de ervas amargas para lembrar da amargura do Egito. Então, esse exercício de fazer memória, de conhecer o passado que o povo vivia e o presente de bênção onde Deus havia os colocado, isso daria a eles um coração grato.
Então, quando nós lemos que aquela geração não conhecia o Senhor e não sabia dos feitos que ele tinha concedido a Israel, isso mostra que eles não tinham nenhum conhecimento da história, né? E não tendo conhecimento do que Deus fez e não conhecendo o Senhor, não lhes serviriam, não prestaria gratidão, não teriam uma atitude de fé, não teriam uma vida de relacionamento com Deus. Então, por isso aqui, Deus permitia que eles fossem subjugados para assim se arrependerem e procurassem conhecer o Senhor. E aí, através do juízo, que Deus, nesse período, levantava eles para eles se achegarem ao arrependimento. Cada geração precisa ter sua própria experiência. A geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim havia pessoas rebeldes. Mesmo assim, haviam pessoas que não tinham comunhão com Deus, pessoas, nós vemos aí o quanto que Moisés tolerou pessoas rebeldes, pessoas murmuradoras durante o período do deserto. O deserto do Sinai foi o local onde Deus mais fez milagres, a água brotando da rocha, as pessoas caminhando 40 anos no deserto e Deus preservando as suas vidas. E ali o povo ainda era ingrato, o povo murmurava, o povo se rebeliava. Se aquela geração que viu tudo isso ainda tinha rebeldia, imagina essa geração que não viu nada disso. Imagina essa geração que não contemplou, que não sabia nada disso. Então era uma situação muito mais delicada, era de uma ingratidão muito e muito grande. Um ponto importante aqui nesse momento da lição, onde o comentarista cita que cada geração deve viver a sua experiência, nós temos hoje uma geração completamente diferente de qualquer outra geração, com acesso a muita informação, com acesso a muitas tecnologias. E cada geração tem que ter a sua experiência com Deus. Nós olhamos para as páginas da Bíblia e vemos homens e mulheres de Deus, nós vemos jovens, nós vemos anciãos, nós vemos pessoas de diversas faixas etárias e diversas classes sociais que tiveram experiências marcantes com Deus. E nós vemos ao longo da história da igreja também pessoas que tiveram as suas experiências com Deus. Então, como essa lição de escola bíblica de classe de jovens, eu quero direcionar a palavra aos jovens que me ouvem e que me assistem, que Deus quer dar a essa geração uma experiência para com Ele. Deus quer usar esses jovens. Deus quer usar os jovens dessa época. Você já parou para poder orar e buscar a direção de Deus, para saber qual é o propósito dele para a sua vida? Deus tem um propósito para essa geração. Deus quer fazer algo através dessa geração. Nós só precisamos nos despertar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Milhares de pessoas morreram no deserto por desacreditarem na fidelidade de Deus. E na geração após Josué, o povo se esqueceu de Deus. Então, a geração após Josué, que é o que nós estamos estudando no período dos juízes, se esqueceram completamente do Senhor. Então, nós precisamos fazer esse exercício de sempre lembrar e de sempre proclamar o Evangelho para que as gerações futuras possam conhecer sempre ao Senhor. O tópico de número 2, uma mulher com dons e valores. Primeiro subtópico, Débora, a profetisa. A palavra de Deus descreve Débora como uma mulher profetisa e que julgava Israel. O texto ele não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora, como alguém que trazia oráculos para os israelitas, nem fala quantas profecias foram dadas por ela. Entretanto, deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque, como a pessoa escolhida pelo Senhor para libertar Israel. Então, Débora, ela entrega o texto bíblico que nós lemos, entrega a mensagem para Baraque, porque Baraque era a pessoa escolhida por Deus para poder trazer a libertação de Israel. Isso no contexto que o rei de Canaã, Jabim, que tinha subjugado, o rei de Canaã, Jabim, que tinha subjugado o povo de Israel, segundo a permissão de Deus, para os trazer de volta o arrependimento. Então, Débora é usada por Deus para dar clareza ao ministério que Deus, como ele queria usar Baraque, né? Então, Deus ele levanta Débora em profecia. Então, o texto aí não tem muitos detalhes. O que nós temos no texto é isso. Débora profetiza e Débora também julgava a Israel. E aí nós vemos ela falando, né, entregando essa palavra da parte de Deus para Baraque. Deus enviaria livramento porque os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Jabim era o rei de Canaã e tinha ao seu serviço um homem chamado Sísera. Pelo teor do texto, Jabim exercia sua opressão de forma violenta contra os hebeus e estes clamaram ao Senhor. Olha que situação.
Deus havia alertado que o povo precisava obedecer a ele. Se o povo obedecesse a Deus, as coisas iriam fluir na bênção de Deus. Mas se o povo desobedecesse, se esquecesse do Senhor, iria acontecer isso. Deus ia permitir que os inimigos ao redor viessem a provar, viessem a trazer o povo cativo e eles então buscassem arrependimento. Então, uma lição importante eu aprendo aqui. Eu não preciso esperar as coisas ficarem difíceis. Muitas vezes nós só resolvemos clamar a Deus quando as coisas estão difíceis, quando nós já estamos no limite. Muitas vezes nós só escolhemos nos dedicar, quando muitas vezes nós só escolhemos fazer algo em prol do reino de Deus, fazer algo em prol da nossa própria vida espiritual, quando as coisas já estão insustentáveis e muitas vezes já não tem mais condições. Né? Nós lembramos aí das virgens loucas e prudentes, onde as loucas, quando foram buscar azeite, já não houve mais oportunidade. Então nós precisamos ter, quando olharmos para essa lição, aprender a não cometer o erro que eles cometeram. Como nós já falamos, nós vamos aprender com os bons e os maus exemplos. Os bons para imitar e os maus para evitar cometer os mesmos erros. E aqui o povo de Israel, debaixo de opressão violenta, eles tinham 900 carros de fogo, então isso mostra o poderio bélico que eles tinham, né, o rei de Canaã. Então mostra que eles tinham uma opressão violenta sobre eles. E então aqui o povo, por causa desse sofrimento e dessa dor, clamaram ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor. Deus queria realmente que eles se quebrantassem e clamassem. Mas para que eles fossem clamar a Deus, foi necessário essa opressão violenta. Israel, segundo os padrões de Deus, tinha garantia uma vida protegida pelo próprio Deus, mas preferiu seguir ciclos onde era oprimido por suas desobediências. E aqui é outro ponto de muito lamentável que o povo de Israel viveu. Como eu disse, quando nós começamos a ler o livro de Juízes, nós vemos o início desse ciclo. Nós lemos que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor e Deus permitia que um rei subjugasse Israel, de uma nação inimiga. E aí um juiz era levantado e o povo se arrependia. Enquanto aquele juiz vivia, havia paz em Israel, havia paz na terra. Aí aquele juiz morria, Israel se rebeliava novamente contra Deus. E aí começa esse ciclo. E o livro de Juízes mostra esse ciclo até o seu final. O povo se corrompia, o povo se rebelava contra Deus. Aí Deus permitia que eles fossem oprimidos e aí eles se arrependiam. Então eles preferiam permanecer nesse ciclo ao invés de temer e obedecer ao Senhor. O segundo subtópico, Débora julgava a Israel. Débora é mencionada nas Escrituras não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões trazidas pelo povo. Em uma coletividade onde pessoas costumam ter desavenças, e em muitos casos é necessária a intervenção de uma pessoa com autoridade, sabedoria, conhecimento e temor de Deus para fazer com que haja ordem e os desentendimentos não se tornem um fator que desestruture a paz social. Então, sempre há necessidade, sempre houve. Imagina uma sociedade sem nenhuma autoridade. Imagina no nosso país hoje. Nós já vivemos no nosso Brasil um caos em diversas áreas. Mas imagina se nós não tivéssemos autoridades militares, se não tivesse polícia militar, se não tivesse exército. Imagina se a nossa nação não tivesse autoridades políticas, por mais que elas, na sua maioria, são corruptas e estão corrompidas. Imagina se não tivesse nenhuma autoridade. Quando não há autoridade, o povo não tem limites e aí as pessoas vão fazer o que quiser. Então, assim que o povo de Israel entra na terra prometida, eles agora vão ser constituídos como um povo para viver em sociedade e eles precisam de viver como um povo civilizado. Então, por isso, sempre há uma necessidade de um líder. Tinha Moisés, teve Josué e nesse período tinha os juízes para liderar, para tirar as desavenças, essas diferenças que havia, que é natural, porque somos seres humanos e vamos ter diferenças, vai haver situações, mas o que não pode acontecer é nós deixarmos de resolver essas desavenças. Nós não podemos deixar de resolver esses problemas. E a autoridade está ali para isso. Toda autoridade, segundo a palavra do Senhor, é constituída por Deus, porque há uma necessidade de haver alguém com autoridade para resolver os problemas para o bem coletivo, para o bem da coletividade, para que todos vivam
e desfrute de uma comunhão. A importância de se ter pessoas sábias tentando dirimir conflitos é tão grande que a Bíblia diz que todo Israel ouviu a sentença que o rei Salomão deu, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Aqui nós vemos o texto em que Salomão ele resolve a causa daquelas duas mulheres. O texto em que as duas mulheres, as duas tinham filhos e o filho de uma das mulheres morreu. E uma das mulheres trocou as crianças, ficando com um vivo e deixando morto com outro, e é levado para Salomão. Salomão, de uma forma sábia, resolve aquela situação, e por Salomão agir com sabedoria, isso chamou a atenção de todo o povo de Israel. Então, além de trazer paz na coletividade, isso manifesta o temor de Deus através de alguém sendo sábio, ou seja, isso mostra de que Deus está usando aquela pessoa com sabedoria, Deus deu sabedoria àquela pessoa, então aquele ato de sabedoria faz com que o povo teme a Deus. Foi o que aconteceu em Israel. Quando eles ouviram a sentença que o rei deu, temeu ao rei, porque havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aqui, falando sobre a sabedoria de Deus. Então, nós estamos falando de um contexto cristão, nós estamos falando de um contexto da igreja, nós estamos falando de um contexto do povo de Deus. Então, aqui nós temos, na Bíblia, um exemplo de um grupo de pessoas que, mesmo estando na igreja, não conseguia se acertar nas relações pessoais e nas relações sociais. Paulo, na sua carta aos Coríntios, mostra que alguns irmãos daquela igreja chegaram a mover ações judiciais contra os outros irmãos, e isso só já é questionável. Mas ainda algo pior, Paulo havia destacado: não haver pessoas na igreja que pudessem exercer juízo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, não há ninguém sábio entre vós que possa resolver essa questão, que vocês estão levando essa causa diante do juiz. Ou seja, como se Paulo estivesse dizendo, se dois irmãos da igreja entrarem em desavença, e um dos irmãos entra na justiça comum, né, colocado um processo na justiça, e aí Paulo está dando exortação, dizendo assim, olha, nessa igreja, entre vocês, não tinha ninguém sábio o suficiente para resolver esse problema, que vocês estão indo escandalizar o evangelho perante os juízes, perante a justiça comum. Então aqui essa autoridade é dada à igreja para que nós possamos resolver as nossas dificuldades, as nossas diferenças, né? Nós temos que dirimir os nossos conflitos, tendo pessoas estabelecidas com a sabedoria de Deus dentro da igreja. Então há necessidade de pessoas com sabedoria de Deus para resolver esses conflitos que sempre vão acontecer. Então há essa referência de que, assim como no tempo dos juízes, não tem no mesmo ministério como juiz, mas há uma aplicação prática para a nossa vida no dia a dia. Há uma necessidade de ter pessoas sábias na igreja para resolver esses conflitos, para que o evangelho não seja escandalizado. Imagina, dois irmãos em Cristo que deveriam estar unidos pela causa do evangelho, se degradando um com o outro perante a justiça, querendo um provar para o outro que tem a razão. Então, nós precisamos estar atentos a isso e tomar cuidado para não escandalizarmos o Evangelho de Cristo. O terceiro subtópico, do tópico 2, a mensagem a Baraque. Deus havia escolhido Baraque para que o seu povo fosse livre das mãos de Jabim. Baraque sentiu-se aquém da chamada de Deus. Lembremos-nos que nos últimos 20 anos os hebreus eram oprimidos e os opressores tinham uma frota de 900 carros de combate. Era uma estrutura bélica muito grande. E Israel não tinha essa estrutura. Muitas vezes nós até menosprezamos, né, às vezes atitudes de dúvida e atitudes de falta de fé por parte de alguns personagens da Bíblia, mas nós precisamos olhar para o contexto. Então, quando Baraque recebe uma instrução através de Débora para ele ser aquele que tomaria as atitudes para libertar o povo de Israel, e quando ele olha, o povo está há 20 anos. Quando nós passamos, às vezes, por aflição por 1 ano, 2 anos, ou mesmo problema, às vezes nós já sentimos desmotivados. Não é simplesmente a questão de dúvida, de falta de fé, mas é que aquela situação, passando ano após ano, vai gerando essa dúvida, vai gerando esse desconforto, vai gerando esse cansaço. E ali eles passaram 20 anos sob uma forte opressão.
o inimigo com um poder bélico muito grande. Então, quando é dada uma palavra de ordem para que Baraque se levante para derrotar Jabim, que tinha esse exército grande, e Israel não tinha esse poderio bélico, o primeiro pensamento dele é justamente esse, de achar que ele está aquém da chamada de Deus. Ele é como se dissesse assim: Deus, eu, né, assim como Gideão, mas por que o Senhor me escolheu, eu que sou tão pequeno? Então, ele se acha aquém, mas só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando ele nos chama para algo, é ele que se responsabiliza. Nós temos que fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer. Temos que dar o nosso melhor. Mas sabemos que quando algo nós olhamos e vemos que é uma empreitada muito grande, mas se porventura Deus nos chamou, nós temos que confiar totalmente naquilo que Deus está falando. E Deus havia falado através de Débora, entregando a mensagem para Baraque. Não há também registros de que Baraque fosse ou que tivesse experiências em guerra, né? Então isso é mais um fator que causou ali talvez um medo, talvez essa negativa dele em achar que seria apto para essa peleja. De repente, esse homem ouve uma profetisa orientando a que reúnam homens de duas tribos e se dirige ao ribeiro de Quizon, onde Císera viria contra eles. Mas ele estava com medo, ele vivia naquele contexto 20 anos de opressão. Mas Deus sabe o que faz. Então, muitas vezes, em muitas circunstâncias, onde parece que é algo louco, parece que é algo, né, totalmente fora do comum, mas é isso que nós vemos. Por isso que o texto fala que eles não conheciam os feitos do Senhor, fala que aquele povo naquele tempo não conhecia a Deus. Então, talvez por isso essa dúvida brota no coração de Baraque, porque se ele de fato conhecesse o Senhor, ele ia lembrar como o povo passou no deserto, como eles venceram os egípcios, como o povo venceu, né, como os carros de Faraó foram destruídos pelo próprio Deus no mar, abrindo o mar vermelho. Quando o povo de Israel passou, ele fechou e destruiu o exército de Faraó. Então eles conseguiram vencer sem ter poderio bélico, sem ter espadas, sem ter armas. Então ele iria compreender, assim como Josué, que é um pouco mais recente para eles na história, a forma como Deus usou para conquistar Canaã, como Deus de forma graciosa e de forma poderosa fez eles vencerem inimigos mais fortes e mais poderosos. Então nós precisamos confiar inteiramente no Deus que nós servimos, porque Ele é Deus, Criador dos céus e também da terra, que cumpre a sua palavra. Terceiro tópico, a vitória que Deus trouxe. Débora encoraja Baraque, o primeiro subtópico. Diante da dúvida de Baraque, Débora se prontificou a acompanhá-lo na batalha. No texto que nós lemos, Baraque fala com Débora que ele só vai se Débora for com ele. Débora se prontifica aí, porém ela ressalva, né, que também Deus iria dar vitória ao povo, mas não seria somente pelas mãos de Baraque, mas que o inimigo Císera seria morto pelas mãos de uma mulher, né? É feito aqui como se fosse uma condicionante. Eu vou com você, mas é pela mão de uma mulher que o seu inimigo será derrotado. O exército de Israel vencerá, mas o principal inimigo foi derrotado pelas mãos de uma mulher. Baraque, tendo dúvidas sobre Deus ir com ele na empreitada, mesmo pedindo a garantia de que Deus seria com ele, Baraque reuniu os homens e obedeceu. Então veja que após Débora falar que iria com ele, então Débora aqui traz uma atitude muito nobre, porque Baraque pede para ela ir. Quando ela fala que vai com ele, ela não está simplesmente acompanhando Baraque. Ela não está somente colaborando com ele, motivando ele, mas ela está dando para Baraque uma demonstração de que ela acredita naquilo que Deus está falando com ela. Porque ela poderia dizer assim: não, Deus está chamando você, vá você. Mas quando ela vai, ela está dando mostras de que ela acredita de que Deus, de fato, ela tem convicção, e ela tem tanta convicção que ela, mulher, vai junto com Baraque para o campo de batalha de um exército inimigo com 900 carros de ferro, de um poderio bélico que tinha uma opressão de 20 anos sobre Israel. Então, Débora, quando ela vai,
ela dá a demonstração de que ela acredita de que Deus realmente chamou ela, de que Deus, ela tem convicção. Então isso mostra, não somente ela dando apoio para Baraque, mas ela também mostra para ele convicção. Então isso traz para ele também um testemunho de que aquilo que Débora está falando, ela confia tanto que ela vai com ele também, porque ela sabe que Deus vai honrá-la. Que Deus vai honrá-los, né? Todo Israel, não somente ela. Ela creu tanto no que Deus deu a Baraque que foi com ele para guerra. Ela estava disposta a ser usada por Deus, trazendo as palavras dele e ajudando as pessoas a cumprir o que Deus falou por seu intermédio. Que possamos motivar as pessoas, não apenas com nossas palavras, mas também com nossas ações. Então, Débora, ela falou, ela profetizou para ele, mas quando ela foi colocada à prova para chamar, ela creu tanto, quando ela foi chamada por Baraque para ir junto, ela creu que de fato Deus havia falado com ela, que ela foi. Então ela teve uma atitude que foi coerente com a fala dela. Então ela acreditava de fato, né, no que Deus estava falando, que ela foi junto, como eu já disse, para um campo de batalha, uma mulher, num contexto completamente de guerra, com um contexto adverso, e ela acreditava de fato naquilo que Deus havia falado e ela foi com ele. Então assim nós temos que agir, que a nossa vida, que aquilo que nós falamos também venha a ser, que as pessoas também possam ver nas nossas práticas, nas nossas ações, naquilo que nós vivemos, que aquilo que sai da nossa boca possa ser comprovado pelas nossas atitudes no nosso dia a dia, do nosso viver com Cristo Jesus. O segundo subtópico, Deus dá vitória a Israel. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao chamado de Deus e a vitória lhe foi dada. De acordo com o que Deus havia mandado, ele reuniu as duas tribos, subisse ao Monte Tabor. Então, nós temos uma referência extra-bíblica do historiador hebreu, do historiador judeu Flávio José. Ele conta que Deus fez chover granizo. Então, acontece aqui no texto bíblico, nós não temos essa referência, mas temos a referência do livro História dos Hebreus, do Flávio José, de que naquela batalha Deus fez chover granizo e houve uma tempestade. Então, os carros de ferro de Sísera em nada puderam ajudar, pois a tempestade transformou em lama o solo. Então, os carros de ferro, os instrumentos de batalha que eles tinham em vantagem sobre o povo de Israel, se tornou em nada, né? Porque o ambiente que Deus fez através da chuva, a lama, não permitiu que eles usassem com toda a habilidade aqueles carros de guerra que eles tinham, e eles foram derrotados na batalha. Então, por isso nós temos aqui que sempre crer e acreditar que quando Deus nos chama, ele se encarregará de preparar todas as coisas. Isso aqui é uma lição para nós, que nós temos que confiar estritamente no Senhor, confiar estritamente na palavra dele, porque Deus, ele é fiel. Somente Deus poderia tornar intransitável o solo para os carros de ferro, transformando objetos que eram, em tese, uma vantagem competitiva em um embaraço ao avanço na guerra contra os hebreus. Então, uma estratégia de guerra que os hebreus nunca pensariam, Deus elaborou, Deus colocou em prática para dar vitória ao seu povo. Então, ao passo de somente o povo obedecer, ao passo de Baraque simplesmente atender ao chamado de Deus. Então, se nós como igreja atendermos ao chamado de Deus, se nós líderes, se nós cristãos chamados para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, obedecermos à vontade de Deus, cumprirmos o propósito de Deus, Deus fará coisas extraordinárias. O que nós precisamos fazer é simplesmente obedecer ao chamado, confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Terceiro subtópico, o preço de se crer ou não no que Deus disse. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e pagou o preço de não ser o responsável por trazer uma vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Jael. O grande inimigo dos israelitas tombou numa tenda particular e não no campo de batalha. Então, através da vida de Débora, nas suas ações e atitudes, Baraque aceita ir à peleja. Baraque convida Débora e Débora vai com ele, então ele vai à peleja, ele vai à batalha.
Deus dá vitória a eles no campo de batalha, segundo José, fazendo chover, né, chover granizo e tornar intransitáveis os carros de Jabim e de Sísera. E ali, então, o povo de Israel pode sair vencedor. Mas só que no contexto, Sísera foge, né, e ele vai para a tenda de Jael. E lá Jael o recebe, o recepciona, ele pede água, ela dá ele leite, ela cobre ele. Quando ele estava já em um profundo sono, ela pegou uma estaca e lhe fincou na fonte, cravando na cabeça dele até sair no chão. Então Jael foi ela que derrotou, foi ela que matou, cumprindo a palavra que Débora havia dito, né? Que pelas mãos de uma mulher o inimigo seria derrotado. Então ela mata Sísera e a vitória é concluída. Então, de repente, seria essa a missão para Baraque. Seria esse o propósito para a vida de Baraque. Mas Baraque não acreditou completamente. Então aqui está o preço de acreditar ou não, de entregar completamente ou não. Então nós precisamos confiar completamente no Senhor. Nós precisamos entregar completamente as nossas vidas ao Senhor. Não tem como ser metade, não tem como 70%. Nós temos que confiar inteiramente no Senhor. Baraque não confiou completamente, teve dúvidas, e aí a vitória não foi completamente somente através da vida dele, mas o principal inimigo foi derrotado por uma mulher, cumprindo-se a profecia de Débora e nos dando também esse ensinamento de que nós precisamos confiar e executar exatamente como Deus nos ordena. Vamos para a conclusão? Ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio que foi à batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Então, assim como Débora, que confiou tanto naquilo que Deus lhe falou, que ela estava disposta a ir junto à peleja e à batalha, nós possamos fazer a diferença em ações e em palavras. Que aquilo que nós falamos seja coerente com aquilo que nós praticamos. Que quando as pessoas ouvirem nós falarmos do Evangelho, elas possam contemplar a Cristo em nossas vidas. A Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós estivermos louvando a Deus, quando nós estivermos adorando ao Senhor, quando nós estivermos falando, testemunhando da glória de Deus, na nossa vida diária, né, porque às vezes temos uma oportunidade de estar pregando, louvando, de estar evangelizando, de fazer algo no nosso contexto ministerial. Mas no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, que a nossa vida possa ser referência, que não somente de palavras, mas que também de ações. Assim como Débora, que tinha convicção do que Deus estava falando, ela cumpre a vontade de Deus e dá demonstrações nas suas ações. Nós possamos, assim como Paulo diz, eu bem sei em quem eu tenho crido. Então, que nós possamos mostrar para esse mundo de que o Deus que nós cremos, nós damos testemunho dele através da nossa vida, da nossa prática, das nossas atitudes e das nossas ações de um cristão genuíno e verdadeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa lição de número 2 do 4º trimestre do ano de 2020 e na próxima semana estaremos aqui para mais um vídeo. Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, hein? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Um abraço.